Olá e bem-vindos a mais uma imersão. Hoje a nossa análise mergulha num universo que é riquíssimo em símbolos, em texturas e argumentos filosóficos. É, um material bem denso, né? Muito denso. O objetivo dessa nossa exploração hoje é desconstruir as anotações, as transcrições e as imagens de um estudo retirado do canal Café com Tora. Especificamente o episódio 229. Isso, o foco lá é a porção bíblica chamada Tetzaveh. Exatamente. E para quem já acompanha essas discussões, esse texto base é até bem familiar. Ele detalha aquelas instruções super minuciosas sobre a construção de um tabernáculo no deserto. Sim, a preparação do azeite puro, a confecção daquelas vestimentas sacerdotais altamente elaboradas. Mas a nossa missão aqui é ir além dessa leitura literal, porque o palestrante propõe que essas instruções, que à primeira vista parecem ser só o manual de arquitetura histórica ou de alfaiataria antiga, elas funcionam, na verdade, como um tratado profundo sobre a nossa psicologia. Psicologia, resiliência e, fundamentalmente, a mecânica da reconexão espiritual. Isso. As fontes que a gente analisou incluem descrições de roupas incrustadas com pedras preciosas, diagramas de equilíbrio e até, olha só, um debate técnico sobre degustação de azeite de oliva. Tudo isso para ilustrar as dinâmicas da mente. Sabe o que torna esse estudo em particular tão intrigante? É a premissa fundamental de que todo esse material físico serve como um vocabulário desenhado para curar uma fratura espiritual. Como assim? Explica melhor essa fratura. Histórico. É sobre estabelecer uma tecnologia de reconexão. O argumento central lá revisita a narrativa do Éden. Ah, o jardim. Isso, propondo que a humanidade, no seu estado original, não usava tecidos. A gente operava numa realidade puramente espiritual. As fontes dizem que estávamos revestidos por uma espécie de vestimenta de luz. Vestimenta de luz. E com a transgressão vem a queda. Exato. Com a transgressão e a queda de consciência, o ser humano perdeu essa interface original. Começou a experimentar a vulnerabilidade, a fragmentação no mundo material. E aí a vergonha aparece. Perfeito. Portanto, de acordo com a análise desse material, todos esses rituais físicos no deserto, a precisão milimétrica das cores, os aromas específicos, o brilho dos metais, tudo isso atua como uma linguagem de resgate. É uma tentativa de usar o mundo que a gente pode tocar para ensinar a humanidade a falar de novo aquele idioma da realidade perdida. Restaurar o elo. Eu fiquei fascinada por essa ideia. É uma sacada genial da fonte. E o estudo inicia a análise dessa restauração focando num elemento que parece quase trivial no dia a dia, mas que tem um peso simbólico gigantesco no texto: o azeite. O famoso azeite puro. Isso. A instrução lá em Êxodo orienta trazer azeite puro de azeitonas prensadas para a luz. E o palestrante destaca um detalhe crucial sobre a logística da coisa toda. Quem tinha que trazer o azeite? Exatamente. Quem recebe a ordem de providenciar esse azeite não é a classe dos sacerdotes, não é a liderança. A responsabilidade cai sobre o próprio povo. Cada indivíduo. Aquele candelabro de ouro acesa continuamente, o palestrante fala muito sobre como isso descentraliza a responsabilidade, tirando da elite e passando para o coletivo. E essa descentralização é o ponto de partida para uma metáfora bem complexa que a fonte faz sobre o desenvolvimento do caráter. O estudo se debruça sobre essa palavra, prensadas, ou esmagadas. A azeitona esmagada. Sim, na antiguidade, para você extrair o azeite mais puro, aquele que queima sem gerar fumaça nenhuma, sem fuligim, a azeitona precisava ser submetida a uma pressão mecânica extrema na prensa. Não adiantada só amassar de leve. Não. Tinha que esmagar mesmo. E a fonte traça um paralelo direto entre esse processo agrícola e a condição humana. O argumento é que a nossa essência mais genuína, mais luminosa, raramente aparece quando a gente está num estado de conforto absoluto. Faz todo sentido. Assim como a azeitona retém o óleo dela até ser esmagada na prensa, a pessoa muitas vezes só revela a sua maior força, a sua resiliência e clareza moral quando é submetida a pressões,
a crises, dificuldades. O esforço pessoal sob a adversidade é o que produz esse azeite puríssimo. Exatamente. E ao determinar que o povo todo deve trazer o azeite, o texto sugere que manter a consciência coletiva acesa depende da capacidade de cada um de suportar a pressão, destilar o melhor de si para o bem de todos. E para ilustrar bem essa busca pela pureza, o palestrante compartilha uma anedota super detalhada nas fontes sobre o processo moderno de certificação e degustação de azeite extra virgem. Eu achei essa parte incrível. É muito visual, não é? Demais. O objetivo dele é demonstrar como a aparência externa pode enganar a gente fácil. A fonte descreve que numa degustação profissional, a cor do azeite não importa. Os copos são opacos, inclusive, para evitar qualquer viés pela cor verde ou amarela. Eles escondem a cor. Escondem a cor. A prova de autenticidade, na verdade, acontece em 3 estágios sensoriais bem específicos. Primeiro, o azeite toca os lábios e a ponta da língua. Nesse momento, ele tem que apresentar um sabor bem nítido de amêndoa. Amêndoa na ponta da língua? Isso! Depois, quando o degustador espalha o líquido pelo fundo da língua, ele procura um gosto mais herbáceo. O palestrante descreve como um gosto de mato verde ou grama que acabou de ser cortada. Certo. E aí vem o teste final, que é o mais revelador. Acontece na hora de engolir. Um azeite que é de fato puro e extra virgem provoca uma sensação intensamente picante na garganta. Uma queimação natural que faz a pessoa até tossir. A tosse é o selo de garantia. Exato. E a conclusão que o material tira dessa analogia toda é muito profunda. A verdadeira pureza tem uma complexidade inerente que não dá para falsificar. Exige um exame profundo para ser comprovada, não é só bater o olho. E essa descrição sensorial maravilhosa é usada pela fonte para fundamentar o conceito de integridade inegociável. O palestrante ressalta que nós vivemos rodeados por encenações, onde a superficialidade tenta se passar por profundidade o tempo todo. O tempo inteiro. Buscar o azeite puro no âmbito pessoal significa cultivar uma essência que resista à adulteração. Aí ele invoca a propriedade química mais básica do óleo. O óleo não se mistura com a água. Ele mantém a identidade intacta. Exatamente. Como um símbolo de manter a identidade. Quem desenvolve essa pureza consegue transitar por vários ambientes diferentes sem ter os seus princípios diluídos pelas pressões de fora. Mas a fonte também faz um alerta importante aí, não faz? Faz sim. O estudo adverte que gerar esse azeite não é uma coisa que você faz uma vez e pronto. A instrução exige manter a lâmpada queimando continuamente. É um trabalho diário. Uma continuidade que exige compromisso todo santo dia. Uma vigilância constante sobre as próprias intenções, para que essa clareza que a gente alcançou não evapore com o tempo. E essa questão da manutenção contínua leva a fonte a explorar uma segunda analogia que eu achei fantástica, focada na dinâmica das fogueiras, para defender por que a gente precisa do coletivo. A analogia da lenha. A analogia da lenha. O palestrante propõe um experimento mental até simples. Se você pega um galho em chamas e tira ele do meio do fogo e deixa sozinho no chão, ele perde o calor rápido e apaga com qualquer brisa. Apaga na hora. Mas, quando você tem várias toras empilhadas numa fogueira, elas criam um microclima de retroalimentação térmica. A proximidade de uma madeira que está pegando fogo ajuda a evaporar a umidade da outra do lado. Uma aquece a outra. E o calor combinado ali cria uma corrente de ar que alimenta o fogo e deixa ele autossustentável. Essa união física deixa a fogueira resistente até a chuvas e ventos mais fortes. O estudo usa bem essa imagem para mostrar que a resiliência espiritual ou psicológica nunca é um projeto solitário. E esse paralelo estabelecido pela fonte serve como uma crítica muito forte ao isolamento. A reflexão que ele propõe ali é sobre qual é a qualidade do combustível que cada pessoa está trazendo para suas relações. Para as comunidades. As faíscas solitárias. Isso, as faíscas solitárias representam esses esforços individuais de crescimento, que são super bem intencionados, claro, mas que não têm a estrutura de suporte necessária para sobreviver a uma crise prolongada. Eles se apagam no primeiro vento forte. Exato. A fogueira já representa a interdependência.
A argumentação sugere que a pureza de intenção, aquele azeite puro, só atinge o potencial máximo quando você insere isso num contexto de unidade coletiva. A luz não é só sobre brilhar sozinho. É sobre o calor gerado pelo atrito e pela proximidade com os outros. Exige tolerância, exige suporte mútuo para continuar queimando frente às intempéries do mundo. É uma visão muito bonita e, superada essa parte da mecânica do azeite, da luz, a análise do material avança para a seção que fala do vestuário, mais especificamente as vestes do sumo sacerdote. As roupas. As descrições textuais que a fonte analisa formam uma imagem de uma complexidade estética impressionante. O foco recai bastante sobre o peitoral, o famoso peitoral do juízo. Uma peça super elaborada. Muito. As fontes descrevem uma peça que era feita com fios de ouro entrelaçados com lã, que era tingida em tons bem específicos: azul celeste, púrpura e carmesim. E também tinha linho fino torcido. Uma riqueza de detalhes. E sobre essa base de tecido, havia engastes de ouro segurando 12 pedras preciosas diferentes, todas dispostas em 4 fileiras. Tinha rubi, topázio, esmeralda, safira. E cada pedra tinha o nome de uma das 12 tribos gravado com toda precisão. Um visual bem imponente, né? Projetado para transmitir um senso de realeza, de gravidade. Com certeza. Mas a estética, segundo o palestrante, é só embalagem, a casca para uma estrutura matemática e simbólica muito mais rigorosa. A matemática das vestimentas é genial. O material faz uma distinção numérica bem importante ali. Os sacerdotes regulares, os comuns, operavam no tabernáculo usando exatamente 4 peças de roupa. 4 peças. Já o sumo sacerdote vestia 8 peças. A fonte interpreta esses números através da tradição exegética judaica. O número 4 está totalmente ancorado no mundo material. São as 4 direções cardeais, as 4 estações do ano, os 4 elementos fundamentais. A natureza. Representa o limite da natureza. O serviço focado na estabilidade da Terra. Agora, o número 8, por sua vez, representa a transcendência, o infinito. Aquilo que vai além do ciclo natural dos 7 dias. O 8º dia é o além. Isso. Ao vestir as 8 peças, o sumo sacerdote assumia a função de ser uma espécie de ponte arquitetônica viva. A presença dele ali tinha o objetivo de ancorar a realidade transcendente e eterna do Criador dentro daquele espaço físico do tabernáculo. Numa tentativa de recriar as condições originais de glória antes da queda no Éden, que você mencionou no começo. Exatamente. Reconstruir a vestimenta de luz através dos símbolos. Só que essa estrutura de ponte viva, defendida pela fonte, exige uma fundação muito estável, concorda? Totalmente. E é aqui que o material traz um dos detalhes matemáticos que me deixou mais maravilhada: a questão da distribuição de peso. Além do peitoral, a roupa do sacerdote tinha 2 pedras de ônix, ou pedras de chorã. Elas ficavam em cima dos ombros, prendendo a estrutura da roupa. As pedras dos ombros. Sim. O texto diz que os nomes das 12 tribos deviam ser gravados nessas 2 pedras de ombro, divididos igualmente. 6 nomes de um lado, 6 nomes do outro. Parece simples. Parece. Mas o palestrante revela que a simetria vai muito além de só contar o número de tribos. Como os nomes em hebraico têm tamanhos diferentes, Ruben tem uma quantidade de letras, Benjamim tem outra, essa divisão de 6 e 6 poderia criar um desequilíbrio enorme no texto. Um lado ficaria mais pesado visualmente que o outro. Sim, haveria um descompasso. Mas o arranjo exato dos nomes gera um resultado que é notável. A fonte diz que a soma das letras hebraicas gravadas na pedra do ombro direito dá exatamente 25 letras. E a soma das letras na pedra do ombro esquerdo dá também exatamente 25. Um total de 50. Perfeito. 50 cravado. E o palestrante utiliza essa precisão matemática não como só uma curiosidade de criptografia, sabe? Ele usa como um tratado inteiro sobre a mecânica da liderança. Como carregar o peso. Isso, o simbolismo dos ombros representa a capacidade de carregar cargas. O sumo sacerdote entrava no espaço sagrado carregando o peso da nação inteira nos ombros. As demandas, as falhas, as aspirações do povo todo. Literalmente o peso da comunidade. Literalmente e simbolicamente.
O argumento da fonte é que sustentar a complexidade dessas relações humanas exige um equilíbrio interno absoluto. A igualdade de 25 letras de cada lado ilustra que a liderança verdadeira não pode pender para um lado. Não pode haver favoritismo. Não se pode favorecer um grupo em detrimento do outro, nem permitir que o peso das responsabilidades emocionais acabe esmagando a sua objetividade. A precisão ali ensina que carregar os fardos da sociedade exige uma calibração interna perfeita. Cada elemento, por mais variado que seja no tamanho, precisa achar o seu contrapeso exato. E essa ideia de calibração interna, ela nos direciona dos ombros para o centro do peito. O posicionamento do peitoral do juízo é descrito com uma instrução geográfica super precisa. O texto exige que o peitoral descanse ininterruptavelmente sobre o coração do sacerdote. Sobre o coração? Sim. O material se aprofunda nessa imagem para apresentar um contraponto bem contundente àquelas premissas de psicologia popular de hoje em dia. Na cultura atual, tem aquele conselho que a gente escuta o tempo todo: apenas siga o seu coração. Como se fosse o ápice da sabedoria. Um clássico moderno. Mas a análise da fonte rejeita essa ideia de forma categórica quando examina a anatomia das vestimentas. E a crítica do palestrante faz todo sentido quando você entende a tradição ali. O coração é visto como o epicentro das chamadas midotes, as emoções, as paixões, aqueles traços de caráter mais impulsivos. A sede das emoções. Isso. A fonte argumenta que o coração, operando sozinho e de forma autônoma, é altamente volátil, muito suscetível a erros de julgamento que são ditados só pelo que é conveniente no curto prazo. E por isso, o peitoral não era só um adorno bonito. Ele continha os elementos chamados Urim e Tumim, As pedras que traziam a iluminação. que frequentemente são descritas como pedras ou até pergaminhos com nomes sagrados que traziam clareza direcional. E tem mais. A composição da roupa exigia que o sacerdote usasse o tzitzi, uma lâmina de ouro puro amarrada na testa, exatamente sobre a mente, Protegendo a mente. carregando a inscrição de consagração. O argumento central que a fonte constrói aqui é sobre uma hierarquia de controle. A mente, representada pela placa de ouro, deve ser mantida pura e muito focada, para que o intelecto, iluminado pelas diretrizes superiores, possa governar as emoções do coração. O coração é o motor. O coração fornece a energia passional, a força para agir, mas a mente tem que atuar firmemente como volante da história. Confiar só nas emoções, sem a calibração do intelecto ético, segundo a fonte, é o caminho garantido para a desconexão. O que nos leva, talvez, ao aspecto mais inusitado de todo esse conjunto de regras do vestuário, que é a questão da ação governada pelo intelecto ético. O material analisa a borda inferior do manto do sacerdote, o meio, A bainha do manto. a bainha. A instrução determina que essa bainha da veste azul tem que ser circundada por uma alternância muito rigorosa de enfeites. De um lado, romãs feitas de fios azuis, púrpuras e carmesim. E logo em seguida, sinos de ouro puro. Uma romã, um sino. Uma romã de tecido, um sino de ouro. E isso abrangendo toda a circunferência do manto. O resultado prático, no fim das contas, é que qualquer passo do sacerdote produzia uma assinatura sonora constante. Ele fazia barulho o tempo todo. Inconfundível. E a interpretação dessa bainha ruidosa revela a teoria ética mais incisiva do estudo. Eu achei fascinante. É muito forte. Na tradição que a fonte explora, a romã não é apenas uma fruta. Ela é o símbolo definitivo do acúmulo de conhecimento moral. A tradição diz que a romã possui 613 sementes. Que é o número dos mandamentos, certo? Exato. O número que espelha as 613 mitzvots, os princípios que regem a conduta na Torá. A romã de tecido, ali na roupa, que é silenciosa e densa, ela representa a teoria. A internalização dos valores, a bagagem intelectual da pessoa. Ela não faz barulho nenhum. Nenhum. Em contrapartida, você tem os sinos de ouro. Eles são a manifestação física do som. Representam a ação, o impacto no mundo externo, o movimento prático. O eco no mundo. O eco. E a genialidade da instrução que o palestrante aponta está nessa intercalação obrigatória entre os dois elementos na borda da roupa. Sim.
O texto traz até uma advertência muito clara sobre isso. A instrução diz que o som dos sinos tem que ser ouvido quando o sacerdote entra e sai do santuário. E aí vem uma cláusula de consequência bem pesada, diz, para que não morra. Para que não morra. E a Sonte analisa que isso não é só uma ameaça física literal para aquela época. É uma tese profunda sobre a nossa vitalidade espiritual. O palestrante argumenta que você pode ter todo o conhecimento das 613 sementes da romã, Ser um erudito. ter todos os princípios mais elevados, as melhores intenções do mundo, mas isso resulta em morte espiritual se esses princípios permanecerem em silêncio. A bagagem moral só ganha vida de verdade quando ela é acompanhada pelo sino de ouro, pela ação que ecoa na realidade ao redor. E o argumento avança para condenar os dois extremos ali. Imagina um manto feito só de sinos de ouro. Iria fazer um barulho ensurdecedor. Produziria um barulho caótico, o que simboliza aquela vida de ativismo frenético. Ações impulsivas, um ruído constante, mas totalmente sem o embasamento ético que a romã traz. Ação sem propósito. Ação vazia. Por outro lado, um manto cheio apenas de romãs de tecido seria completamente silencioso, o que representa a estagnação do idealista. Aquele que estuda, entende tudo sobre o bem, mas falha miseravelmente em implementar qualquer coisa no mundo real. Fica só no mundo das ideias. Só nas ideias. A advertência de para que não morra é lida como um axioma da nossa condição. Uma existência plena exige essa alternância harmoniosa entre o processamento interno dos valores e a exteriorização visível e ruidosa das ações. Se os princípios não produzem impacto no mundo, a função humana está morta. E olha como essa questão do impacto humano no mundo e da restauração nos conduz diretamente para a conexão histórica que o estudo propõe lá no final. O palestrante traça um paralelo arquitetural entre o texto de Tetzavé e a narrativa do feriado de Purim. A história do livro de Esther. Isso. Focando especificamente nas descrições do vestuário no livro de Esté. E essa conexão se baseia justamente naquele arco de redenção da dignidade humana que a gente falou no início. A fonte revisita aquela premissa. No Éden, a transgressão tirou a vestimenta de glória, trouxe a vergonha. A vulnerabilidade do mundo material. A história de Purim é apresentada como o momento ápice em que esse estado é revertido. O texto analisa a cena em que a trama se resolve e o risco de extermínio do povo é anulado. A fonte destaca muito a descrição de que Mordecai, um dos heróis, sai da presença do rei vestindo trajes reais. E olha as cores. Olha as cores. Cor azul e branca, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. E o material deste inegável que os materiais e as cores espelham perfeitamente as vestes do sumo sacerdote que a gente acabou de descrever. É o mesmo padrão visual, e a análise desse paralelo conclui que Purim ilustra na prática a restauração dessa vestimenta de luz, só que no cenário da história humana secular. A vergonha e aquela ameaça de aniquilação são substituídas pelo conceito de dupla honra que o palestrante menciona, e isso é materializado nos trajes reais do Mordecai. É a reconexão. E o palestrante levanta um aspecto estrutural do livro de Esther que é fascinante para embasar isso. O livro de Esther é o único texto da Bíblia onde o nome do Criador está inteiramente ausente. Não tem uma única menção direta à intervenção divina. Deus está oculto no texto. Completamente oculto. A fonte argumenta que essa ocultação é super deliberada. Carrega uma tese teológica central de que a verdadeira reversão de sorte não depende sempre de milagres evidentes abrindo os mares. Ou violando as leis da natureza. Exato. O texto sugere que a ordem providencial opera nos bastidores. Opera através do tecido das decisões humanas, da diplomacia e da coragem de indivíduos atuando sob uma pressão gigantesca. É o azeite esmagado que a gente viu no começo. É o equivalente perfeito ao azeite esmagado.
o sagrado operando anonimamente através do esforço humano de resistir à pressão. Como ele fecha esse ciclo analítico é brilhante. O material constrói um argumento tão coeso que vai lá do óleo sendo prensado até a veste real na história secular. Recapitulando para quem está ouvindo a densidade dessa imersão de hoje, a análise estabeleceu que a produção da nossa essência mais refinada depende da gente suportar a prensa da adversidade. A lição da azeitona. Nós observamos aquela tese matemática de que carregar o fardo da sociedade exige um equilíbrio interno perfeito, com as 25 letras nos ombros, impedindo que o coração emocional atropele a governança da mente. O peitoral e o urim e tumim. O palestrante demonstrou muito bem, com as romãs e os sinos, que ter teoria ética sem ação resulta numa letargia fatal para a alma. E, por fim, vimos como o desenho oculto da providência e o esforço tático humano colaboram para restaurar aquelas vestes de luz originais. Tudo isso estava codificado em regras sobre pedras, fios de lã e azeite. É incrível como a síntese da fonte atinge o objetivo de provar que esse texto tão antigo é, na sua essência, um manual prático para a mente humana. Mas, a partir de toda essa análise, e esse é um ponto que eu quero deixar para a nossa audiência refletir, surge um questionamento muito provocativo sobre o nosso momento contemporâneo. Qual seria o questionamento? Se você reparar bem no estudo, ele enfatiza exaustivamente o quão física era a experiência de conexão no tabernáculo. Física no sentido sensorial, certo? Sensorial extremo. Havia a necessidade tátil de pegar e engastar pedras duras no ouro maciço, a precisão visual de tingir fios com aqueles tons exatos de azul e carmesim, o impacto auditivo dos sinos batendo uns nos outros. O cheiro do azeite, o gosto picante. Exatamente. O olfato e o paladar estavam engajados. A interação com o que é sagrado, com o propósito, exigia a mobilização total e muito intencional dos sentidos da pessoa. E o contraste disso com a era que a gente vive hoje é drástico. Nós vivemos totalmente fugindo do corpo. Totalmente. Estamos numa era caracterizada pelo isolamento atrás de telas planas, uma migração maciça da nossa experiência de vida para ambientes virtuais, assépticos, onde a gente mal usa o tato e o olfato. E o pensamento que o estudo nos deixa é o seguinte: Vamos lá. se a reconexão com a nossa origem, com a nossa essência, exige o uso consciente da matéria e dos sentidos, será que essa nossa obsessão moderna pela desmaterialização digital não está apenas aprofundando a nossa alienação? Uma excelente reflexão. A verdadeira restauração do nosso equilíbrio mental, daquela clareza espiritual, talvez dependa de reaprendermos a engajar os nossos sentidos físicos, descobrir de novo o peso das coisas, o som, o sabor extraordinário do mundo tangível que está à nossa volta, em vez de só olhar para uma tela. Voltar a habitar plenamente a nossa realidade física serve como um ponto perfeito de parada para a análise de hoje. Essa proposta de que a cura para nossa fragmentação pode estar na forma como a gente interage com a matéria de forma intencional desafia a rotina de quase todo mundo hoje em dia. É um convite à presença. Sem dúvida. O exame dessas fontes prova para nós que essas instruções, que parecem muito arcaicas e distantes, abrigam camadas de sofisticação psicológica que continuam pertinentes para a nossa vida moderna. Continuam muito atuais. Nós encerramos por aqui a nossa jornada de decodificação. Fica aqui o convite para quem nos ouve continuar dissecando seus próprios textos e contextos com o mesmo rigor de sempre, buscando equilíbrio interno e garantindo que o som dos sininhos faça jus às romãs estudadas. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima exploração detalhada das fontes.